Abram as suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 5. Se foi difícil para o Jairo esperar aquele interlúdio, aquela cura intrometida, como eu nomeei a mensagem passada, imagina então nós que deixamos esperando ele uma semana para obter uma resposta em relação à sua filha. E obviamente nesse tempo que esperamos entre um domingo e outro, uma notícia ruim aconteceu. Nós vamos ler os versículos 35 até o versículo 43, para encerrarmos este grande bloco que iniciou lá no capítulo 4 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, eu vou ler do 35 até o 43, por favor acompanhem na Bíblia de vocês. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Marcos nos diz aqui, no versículo 42, que a menina tinha 12 anos de idade quando faleceu, quando pegou essa doença, e estava lá nas últimas, lembra do comecinho ali, lá no versículo 21, 22, e faleceu. E o texto também nos diz que há 12 anos, esta mulher então descobre esta doença, essa hemorragia, e começa então a gastar todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna. É interessante como a vida, ela dá estes altos e baixos. Imagina então, 12 anos atrás desta história, uma família em êxtase pelo nascimento de uma menina, de uma filha, e a outra família descobrindo uma doença de um membro da sua família, tristes diante do que aconteceu. Passa-se 12 anos, naquele momento em que terminamos a mensagem, agora a mulher feliz por ter finalmente, depois de gasto todo o seu dinheiro, encontrado em Cristo Jesus a cura para o seu problema, enquanto os amigos de Jairo, ou alguns da casa de Jairo, talvez os próprios familiares, chegam com esta notícia de que a menininha tinha falecido. E, de fato, a vida é assim. A nossa vida, talvez, se relembrássemos como estávamos há 2 anos atrás, há 3 anos, há 4 anos, talvez uns que choram hoje se alegravam, uns que se alegravam, ou os que se alegram hoje choravam. E a vida é feita destes momentos de tristeza e alegria. Mas o que há de semelhante nessas duas histórias e nessas montanhas russas da vida é a presença de Jesus Cristo, como esse texto nos mostra. E como a presença de Jesus Cristo transforma e muda todas as coisas. Então, no versículo 35, o texto diz, enquanto Jesus ainda estava falando, lembra, estava justamente dando aquela notícia tão importante para a mulher, aquela palavra de consolo agora, dizendo, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto ele estava ainda pronunciando estas palavras, chegam esses da casa de Jairo dizendo, sua filha morreu. Se coloque então na presença deste homem, na pele deste homem,
que foi lá incomodar Jesus para que este pudesse curar a sua filha, e que de fato aceitou o convite e estava indo até lá quando uma certa mulher para Jesus no meio do caminho. E este tempo perdido é o suficiente, então, para que a sua filhinha de 12 anos morra. Não bastasse tudo isso, Jesus diz para aquela mulher: filha, a tua fé te curou. Jairo do lado ouvindo isso, talvez dizendo assim: Jesus, eu também tenho uma filha, não sei se o senhor lembra disso. Eu vim aqui justamente procurar uma cura, um auxílio para ela. E por isso que a mensagem de hoje é a cura da outra filha. Não essa que Jesus disse, filha, a tua fé curou, mas da filha alheia agora. E como Marcos vai falar, vai mostrar nesse parágrafo todo, continuando o que nós vimos na semana passada, é um trecho cheio de contrastes, cheio de comparações. São duas histórias, de fato, colocadas, acontecidas ali no mesmo momento, mas colocadas e narradas simultaneamente, para justamente fazermos essas comparações, para mostrar ali diferenças e semelhanças entre essas duas. Nós falamos várias dessas diferenças e semelhanças na mensagem passada, e não vai ser diferente aqui. Depois, então, que vem essa notícia, eles continuam dizendo: não precisa mais incomodar o mestre. Ou, a palavra que literalmente é aborrecer o mestre. Jesus dá uma resposta muito interessante aqui para Jairo, o que revela um pouco da sua fé. E o que mostra também que Deus sempre tem o tempo certo para realizar as coisas, porque ele vê sempre aquilo que ninguém mais vê. Aliás, essa é uma das grandes lições desse texto. Vocês vão perceber que nesse texto todo, Jesus sempre está olhando algo que ninguém mais enxerga. Nem os discípulos, nem a multidão ali, nem os familiares, ninguém consegue olhar o que ele enxerga, o que ele está olhando ali realmente. E o que ele olha, o que ele enxerga, embora não seja revelado para nós, mas é justamente nestas coisas que devemos colocar a nossa fé. É aí que vem a confiança da bondade soberana de Deus sobre todas as coisas. Jesus podia ter dito para a mulher: já volto 5 minutinhos, vou curar a menina, aguenta aí, eu venho para saber quem tocou em mim, alguma coisa do tipo. Mas se a cura fosse imediata, talvez a fé de Jairo não seria trabalhada, ou a consideração que ele tinha a respeito de Jesus não seria mais elevada do que ele tinha antes. Porque Jesus diz assim para ele: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Aí a gente se pergunta: mas Jairo não cria? Ele não foi até Jesus justamente dizendo: se o Senhor for até lá e puser as mãos sobre elas, ela vai ficar curada. Lembra que a expressão não demonstra uma dúvida, mas demonstra uma certeza. Ela vai ficar curada se o Senhor fizer isso. Mas a resposta de Jesus aqui indica para nós que a fé de Jairo era limitada. Era aquela fé que muita gente tem. Quando a pessoa vai evangelizar alguém, olha e fala assim: bom, aquele lá já ele até que é bonzinho, acho que tem jeito, mas aquele lá não, sabe? Aquele lá é tão depravado. Você imaginou um dia esse cara na igreja? Tem gente que não consegue pensar isso, né? Provavelmente é o que muita gente pensava de Paulo naquela época. Já pensou um cara desse que está matando a gente e um dia na igreja com a gente sentado do lado assim, nosso irmão? Essa é a fé que as pessoas têm, muitas vezes. É a fé de que assim, eu até posso orar em algumas situações, mas tem algumas que assim, não dá mais. Parece que limitou o poder. E Jairo parece que tinha essa ideia de que uma coisa é Jesus ir lá e impor as mãos e curar aquela menina. Outra coisa é alguém morrer. Uma coisa é uma doença, mas agora falando de morte. E parece que diante dessa notícia, toda aquela expectativa e toda aquela confiança que ele tinha realmente no poder de Jesus é colocado em xeque. E talvez venha um grande balde de água fria nele agora, dizendo: minha última esperança se foi. Então veja que neste tempo em que Jesus tem ali com a mulher,
esse tempo é necessário justamente para colocar em prova, em xeque, a fé de Jairo. Lembre-se disso a próxima vez que Deus aparentemente demorar um pouco para trabalhar naquilo que nós gostaríamos que Deus trabalhasse em nossa vida. Deus sabe o tempo certo das coisas. Agora, olha que interessante, versículo 36, eu queria destacar essa expressão também, o texto diz, não fazendo caso do que eles disseram. Veja que é a segunda vez que acontece algo semelhante. Lembra antes os discípulos dizendo assim, Senhor, tem tanta gente aqui nesta multidão e o Senhor pergunta quem te tocou? E aí Jesus, ignorando os discípulos, tipo assim, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. E mais uma vez chega pessoas falando ao lado dele e mais uma vez Jesus está ignorando estas pessoas. Porque são pessoas, os discípulos e agora esses da casa de Jairo, que estão com uma visão limitada. E essa é uma das grandes lições de Marcos. Lembra que Marcos foi escrito justamente para mostrar a progressão da fé dos discípulos, de como esses discípulos falhos vão crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, e conforme vão crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, a fé deles nesse Jesus vai aumentando. E aqui esse texto quer mostrar que eles ainda estavam tal como esses da casa de Jairo. Os discípulos e os da casa de Jairo têm a mesma reação, falam o que deveriam falar, e ambos são ignorados por Jesus Cristo. Os da casa de Jairo você já esperava, são pessoas descrentes, que vêm ali dar uma notícia que a menina morreu. Agora, os discípulos, a gente esperaria um pouco, uma reação um pouco melhor. Mas, na verdade, ainda estamos no começo de Marcos. Então, os dois grupos têm a mesma atitude, a mesma reação. Eles falam aquilo que não deveriam falar e, por isso, são ignorados por Jesus Cristo. Jesus, não levando em conta o que essas pessoas estavam dizendo, então dirige a sua palavra para Jairo, dizendo, não tenha medo, tão somente creia. Então essa primeira cena ali dessa segunda história, dessa quarta parte de toda essa história, de que Jesus agora está consolando e mostrando para Jairo, ainda há uma solução. E depois deste anúncio, obviamente, então ele vai até a casa de Jairo. E aí vem mais uma das diferenças. Porque vocês vão ver que na cura da mulher, a cura foi em secreto, mas Jesus clama por um testemunho daquilo que foi feito. Nisso é o contrário. Nisso é algo que todo mundo já sabia. Eles estão dizendo, sua filha morreu. Aliás, eles chegaram lá anunciando para todo mundo que queria ouvir. Enquanto Jesus estava falando, a sua filha morreu. Bom, era a oportunidade agora para Jesus dizer, vamos lá. Quero toda a multidão, chama a imprensa, reúne todo mundo, reúne os youtubers da vida, pode fazer transmissão à vontade, é agora o momento. Mas se aquele milagre que havia acontecido em secreto, Jesus ordenou para que ela expressasse e dissesse quem me tocou, agora essa notícia dada em público, a cura vai ser feita em secreto. E essas comparações que Marcos quer mostrar é para dizer como Jesus atua nas nossas vidas. Muitas vezes ele faz aquilo que é público e aquilo que você tem convicção de que foi a atuação de Deus na sua vida. Aquilo que você diz, não, isso que aconteceu é impossível ter acontecido de causas naturais. Foi a mão de Deus ali intervindo, não tenho dúvida disso. Mas é aquilo que é aparentemente simples. Ou aquilo que você talvez não veja. Você já pensou que você sai da sua casa e vai para o seu trabalho? Aqueles que ainda não trabalham só home office, né? Que vai para o seu trabalho e Deus, mesmo que você nem se dê conta, esteja te livrando de uns 10 acidentes que pode acontecer do caminho para lá. A gente não se dá conta dessas coisas. A gente só ora já que a gente vai pegar viagem, né? E depende, porque também Cravinhos é tão perto que você nem ora, né? Assim, não é uma viagem que é digna de orar, tipo Bonfim, Serrano, não, a gente não ora. Agora, você vai para São Paulo, entra no carro, pega a pista, a primeira coisa que faz, Deus nos guarde nessa viagem, porque é perigoso, né? Então, 2 horas, 3 horas, 4 horas viajando. Entra no avião então, aí pronto. Né? Mas você já pensou quantos livramentos acontecem e a gente esquece que é Deus agindo em secreto. Às vezes Deus age em público, mas às vezes ele age em secreto.
Uma coisa nós temos certeza: Deus não fica sem agir. Não há nada que aconteça que é fruto do acaso ou que acontece a parte da soberania do controle de Deus. Então, quer aquilo que seja público, quer aquilo que seja privado, quer aquilo que você tem consciência, quer aquilo que você nem lembra e vai levando no dia a dia, saiba, Deus está agindo. Talvez para pagar uma conta no final do mês, você não precisa fazer muito esforço. Tem lá o dinheiro no banco, vai lá e paga. Para alguns, é quase um milagre ter o dinheiro para pagar a conta. Dos dois jeitos, Jesus agiu. Deus age no secreto. Deus age no público. Deus age de um modo ordinário. Deus age de um modo extraordinário. O que nós não temos dúvida é que tudo o que acontece está debaixo do controle e da soberania de Deus. E aí é por isso, então, que Jesus decide chamar aqueles mais íntimos. Dentre os 12 havia, né, você já deve saber disso, 3 que eram mais próximos a Jesus: Pedro, Tiago e João. Sempre que Jesus precisava de um momento mais íntimo, um momento particular, Jesus chamava esses 3 para perto dele. Obviamente, há os motivos aí pelos quais ele escolheu esses 3, mas não vem ao caso. A gente sabe que Pedro vai ser o grande líder, o principal porta-voz dos 12 lá em Atos. A gente sabe que João é aquele mais íntimo de Jesus, né? Aquele que na ceia estava sentado ao lado ali de Cristo, próximo, íntimo dele. É o discípulo a quem Jesus amava, como o texto diz. E talvez Tiago, por ser o primeiro mártir da história, né? Talvez um privilégio de presenciar, mesmo que de maneira breve, essa intimidade com Cristo, né? Tiago é o primeiro a morrer lá no livro de Atos. Logo no comecinho de Atos já vem a morte de Tiago. Tiago e João eram irmãos. Mas enfim, André era irmão de Pedro, ele não está aqui nisso tudo. Aliás, André que conduz Pedro a Cristo. Mas ele não é chamado para ter essa intimidade com Jesus, de olhar coisas que o seu irmão viu. Lembra que nós falamos sobre ciúmes e inveja na escola dominical. Espero que André não tenha passado por isso, né? Ok, então ele chama Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, lembra que essa expressão vai sempre se repetir, você está vendo? Dirigente da sinagoga, chefe da sinagoga, e isso é importante, daqui a pouco eu vou mostrar o porquê para vocês. Então quando chega na casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Eu acho interessante essas atitudes de Jesus. Antes dele falar algo, ele para e observa. O termo aqui para este viu é um termo de observar atentamente. Sabe quando você faz um reconhecimento do que está acontecendo na situação e na cena? Obviamente, Jesus era onisciente, como Deus sempre foi, sempre vai ser, mas é aquele olhar de o que está acontecendo. E talvez, se você estivesse lá num funeral como esse, você talvez estranharia algumas coisas que pudessem estar acontecendo. Por exemplo, havia algumas pessoas presentes ali que estavam chorando e se lamentando, e geralmente eles faziam isso por alguns dias, mas talvez se você olhasse de longe e falasse assim, parece que esse choro é um choro meio falso. É uma lamentação, não parece estar saindo do coração. E você não estaria enganado nisso. Naquela época era muito comum contratar algumas pessoas num velório para fazer este lamento, sabe? Tipo assim, muito choro, é sinal que a pessoa era muito querida. Então contratava-se algumas pessoas para ir lá, eram os pranteadores, eram os choradores, essa era a profissão deles. Eram contratados para isso. Tanto é que na história, eles do choro ao riso vão em uma fase de Jesus. Porque são pessoas que não estão sendo sinceras. Não é aquele choro, aquele pranto pela morte de fato da menina. Essas pessoas estavam ali encenando. E todo mundo sabia disso realmente, mas era uma cultura muito baseada na honra. Então uma pessoa honrada era uma pessoa muito querida, então muitas pessoas chorando significa que essa pessoa era em autoestima, por isso que era contratado pessoas assim. Mas do mesmo jeito que elas estavam chorando, Jesus fala uma frase, eles já estão todos dando risada. Bem assim, típico de quem está chorando falsamente, né? Ninguém faz isso se de fato está chorando diante da morte de alguém.
Então estes alvoroço, né, este pranto, choro e lamento em alta voz, são essas pessoas que foram contratadas aí para isso. E obviamente devia ter alguns familiares ali no meio que choravam verdadeiramente. Então entrou e lhes disse, agora sim Jesus vai falar algo. E primeiro ele faz uma pergunta, por que todo este alvoroço e lamento? Você já pensou se você fizesse isso? Chega no velório um dia, morreu alguém ali. As pessoas estão chorando, tristes. Imagina se você chega numa situação dessa e fala assim, por que todo esse choro? Por que tudo isso? Por que um choro desse jeito? Imagino que você ia ser uma pessoa não grata ali num velório. Mas Jesus tinha autoridade para falar isso, sabia do que estava fazendo, porque ia levar a conversa adiante. Ele ia levar o que ele ia fazer adiante. Diferente de alguém que falaria isso e depois ficaria com aquela cara de o que eu fui falar num momento como esse. Você vai falar uma coisa assim? Então, faça o serviço completo, ressuscita o morto. Você não vai ressuscitar? Então, não fale uma coisa dessa ali no velório. E é isso que Jesus diz. A criança não está morta, mas dorme. Agora eu gostaria de fazer dois parênteses. Um parênteses e a explicação do que Jesus falou isso. O primeiro parênteses aqui, que eu quero fazer, aliás, um parênteses para isso, é que essa frase de Jesus pode sugerir, como muita gente diz, que Jesus está dizendo, não é que ela morreu mesmo, não é que ela literalmente morreu, ela só teve um desmaio muito grande, uma síncope, ou enfim, alguma coisa assim que fez com que ela parecesse morta, mas na verdade não está morta. E, principalmente os liberais vão dizer, na verdade aqui Jesus não está sendo alguém que vai ressuscitar a dos mortos. Talvez ele tivesse uma técnica diferenciada para recuperar a pessoa disso que ela está passando. Porque ele diz, ela não está morta, mas dorme. Agora, veja bem, no texto aqui, a própria reação das pessoas sugere para a gente que a menina estava realmente morta. Não só aqueles que foram dar a notícia, mas o riso das pessoas depois. Porque quando Jesus disse isso, olha o versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Por que todos começaram a rir? Porque eles tinham certeza. Eu falo assim, Jesus, você acha que a gente não sabe diferenciar um morto de alguém que está desmaiado? Não sabe ver o pulso, ver respiração, assim. A gente está vendo. Por isso que eles dão risada de Jesus. Então, de fato, aqui a menina estava morta. O texto, quando diz que Jesus ressuscita a menina, isso é literalmente. Jesus está ressuscitando, trazendo alguém dos mortos. Mas então, por que ele dá uma frase como essa? Ele diz, a menina não está morta, mas ela dorme. Porque, mais uma vez, o texto está mostrando para a gente que Jesus é aquele que consegue ver o que ninguém vê. O que todos estavam vendo ali é o que estava acontecendo naquele momento. A consequência do pecado nas suas últimas consequências, a morte de alguém. Jesus consegue enxergar aquilo que ninguém mais vê. Jesus vê vida onde há morte. Por isso que ele diz, a menina não está morta, ela dorme. Imagina que você chega no médico e você está lá, ofegante, ansioso e preocupado porque você acha que tem uma coisa muito grave. Já aconteceu isso com você? Você tem certeza que você tem uma coisa muito grave. Você tem certeza que você não passa desse dia. Você fala assim, é hoje. Eu sei disso. E você chega no médico, e o médico, talvez você até tenha uma coisa grave, mas eu vou dizer, fica tranquilo, não é nada grave. Talvez até seja, mas quer dizer assim, não é... Logo você vai se recuperar. Não é tão grave, não é que você não tem nada, mas logo você vai se recuperar. Tipo, o médico está olhando além do que você está vendo, porque ele tem uma visão diferente da nossa. A gente é leigo em alguns assuntos. O médico já está vendo assim, calma. Tem tantos casos, logo você vai se recuperar. Fica tranquilo. É uma visão de quem já passou por isso, de quem tem domínio da situação. E a nossa visão é aquela assim, eu não passo desse dia. Acabou, é hoje que eu morro. Aquele desespero. E é isso que Jesus está dizendo, vocês estão limitados. Vocês só estão vendo o que está acontecendo agora. Calma,
a situação não é tão grave assim. O que é uma morte perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? O que é alguém que só morreu? Calma, tudo vai ficar bem. É bom ouvir isso de Jesus, né? Porque se ele pode falar isso diante da morte, lembre-se, a gente ainda está vivo. Jesus pode dizer isso diante de alguém que aparentemente perdeu as esperanças, morreu. Que dirá então dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas? Nós ainda estamos vivos. Temos lutas, temos problemas, temos dificuldades, mas ainda estamos vivos. Versículo 40, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Parece que Jesus faz aquela limpeza. Parece que Jesus quer mostrar aqui a sacralidade daquilo que ele vai fazer. O que o texto, para mim, aqui sugere muito forte, é que o que Jesus está para fazer aqui é uma antecipação de algo tão sublime que vai ser a realidade da vida eterna, é algo tão sacro que estes zombadores, esses que estão dando risada, esses que foram contratados, não são dignos de entrar lá. Sabe, aquela limpeza que você tem que fazer realmente no lugar, vocês estão profanando um lugar sacro, um lugar aqui onde vai acontecer algo sublime. E curiosamente, se você der uma olhada nos evangelhos, sempre que Jesus se distancia dos outros 9 e ficam somente com os 3, são momentos mais de intimidade, momentos mais sublimes, momentos que parece lembrar aquele lugar íntimo no tabernáculo ou no templo, onde ninguém mais tinha acesso, a não ser poucos ali, e numa determinada época, mas não era um lugar que qualquer pessoa, nem que fosse judeu, podia ficar perambulando por ali. Era um lugar mais restrito. Lembra lá no Getsemane, a gente vai chegar nessa história, Jesus está lá, sofrendo, ele caminha um pouco, fala para os seus discípulos, agora eu vou lá só com os 3, ele caminha mais um pouco, fala, agora eu vou sozinho. Perceba que há uma progressão de intimidade e ao mesmo tempo de restrição de quem poderia estar ali. E parece que Jesus está preparando realmente esse ambiente, dizendo, sai todo mundo, sai vocês que são zombadores, sai vocês que não estão levando nada a sério, eu quero somente o pai e a mãe da criança, tem direito de estar aqui realmente, e eu quero os 3 que estão íntimos aqui comigo, nós é que vamos presenciar isso que está acontecendo aqui. Isso é sublime, sabe? Isso é algo que antecipa o reino. É uma coisa que a gente não vê com frequência nem nas Escrituras. Se você olhar na Bíblia, não é toda a página da Bíblia que há uma ressurreição dos mortos. Não é aquele milagre corriqueiro que acontece ali. Não, é algo realmente assim, tão incomum até para a Bíblia. Embora, na sua promessa, é algo que vai ser a realidade do reino futuro. Versículo 41, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. O eu lhe ordeno foi inserido ali pelo tradutor. Na verdade é menina, levante-se. Mas como esse levante-se está no imperativo, colocou eu lhe ordeno. Mas Talita cumi é simplesmente menina, levante-se em aramaico. Uma ordem para esta menina. É o que geralmente as mães falavam para os seus filhos quando vai acordá-los de manhã. Ou à tarde, né? Quando depois de um dia cansativo que não quer acordar, né? Menina, levante-se, hora de ir para a igreja. É a frase que a mãe dizia para a criança no dia a dia. Imagina os pais ali ouvindo agora Jesus falando isso para sua filha. Menina, levante-se, acorda, está na hora de despertar desse sono. Curiosamente, o pai da menina tinha havido pedido para Jesus para impor as mãos sobre ela. O que o texto diz é que, versículo 41, Jesus tomou-a pela mão e lhe disse. Além de falar uma frase carinhosa, uma frase que os pais falavam para os seus filhos,
que era uma frase carinhosa mesmo aqui no aramaico. Além disso, Jesus não simplesmente impõe as mãos como alguém distante desta menina, mas toma pelas mãos para se levantar. Veja como Jesus quer demonstrar aqui compaixão. Ele quer demonstrar, eu me importo com isso que está acontecendo. Não é simplesmente um curandeiro que chega e fala, você está curado, vem aqui, você está curado. Não, é um relacionamento mais próximo, íntimo, de alguém que de repente se importa com aquela pessoa. Aquela compaixão que só Deus pode ter. Então de pegar aquela menina pelas mãos e dizer, filhinho, chegou a sua vez. A outra ficou curada ali. Agora é a sua vez de levantar. O texto diz no versículo 42, semelhantemente ao que havia acontecido com aquela mulher, imediatamente, o texto diz, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, admirados. E aí Jesus dá ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Antes de tirar algumas aplicações para a gente, deixa eu explicar o porquê que Jesus dá alguma coisa de comer. Na verdade, não porque ele dá alguma coisa de comer para as meninas, porque obviamente a menina devia estar ali doente, fraca, e depois de um tempo quando você se recupera, o apetite volta, e depois que o morto ressuscita, o apetite deve voltar também, né? E você quer comer, Jesus fala, ó, dá um pouco de comer, isso é óbvio. Mas a questão é por que Marcos registrou isso que aparentemente... Que diferença tem isso? Mas lembre-se, eu já falei isso para vocês, toda vez que há uma expressão na Bíblia que você diz, isso não faria importância estar aqui ou não ia mudar nada a história, lembre-se, você está perdendo algum detalhe. Porque, de fato, deveria estar aqui. E aí a gente tem que lembrar que essa história, este milagre, esse versículo 43, fecha este grande bloco que começou ali no capítulo 4. E como começa o capítulo 4? De Marcos. O semeador saiu a semear. E termina o bloco com Jesus dizendo, dê a ela algo de comer. E mais para frente, logo, alguns domingos, Jesus vai alimentar 5.000 pessoas. Com um pouquinho só de comida ali que um menininho tinha. Veja que o texto está mostrando para a gente que Jesus é, de fato, aquele que alimenta. Talvez ele seja aquele semeador por excelência. Talvez aquele que, de fato, pode suprir as necessidades e não só fazer com as pessoas aquilo que a pessoa não pode fazer, como ressuscitar dos mortos, mas, inclusive, fazer aquilo que qualquer pessoa pode fazer, dar de comer para alguém. Obviamente, Jesus diz para o pai, deem de comer algo para ela, mas essa ordem registrada por Marcos quer dizer que mesmo que, lembra, eu já disse isso, o nosso sustento veio por meios aparentemente ordinários e normais. Eu vou lá, trabalhei, ganhei meu dinheiro, fui no mercado e comprei algo. Mesmo assim, diante desse processo todo, ou por trás desse processo todo, está Jesus dizendo, você vai ter o que comer. É uma ordem, é um mandamento, está aqui, coma. E parece algo tão ordinário como um pai dizendo, ok, Jesus, eu vou dar de comer e tudo mais, mas essa condição mostra, Jesus é aquele que não só faz o extraordinário como ressuscitar a menina, mas ele é responsável por fazer aquilo que nós passamos todos os dias. Por isso que ele dá esta ordem, e Marcos a registra aqui, para dar alguma coisa de comer para a menina. Deixa eu terminar então essa história, esse bloco todo, dando algumas aplicações. A primeira delas, obviamente, é que a realidade do reino de Jesus Cristo, nós falamos no texto passado que todo sofrimento tem um fim. E o que esse texto agora, a segunda cura quer mostrar, é que a realidade do reino não é uma realidade de morte. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E onde há tristeza, choro e lamento por um crente que morre, há festas no céu, por uma alma que foi finalmente liberta de todo este sofrimento e está lá agora. A última coisa que ele deseja é voltar para este mundo.
Ele está num lugar de festa, de alegria, de liberdade, tudo isso. Veja, eu sei que a gente se entristece com a morte. E eu sei que deveríamos nos entristecer com a morte. Mas como crentes, devemos lembrar que a realidade do reino é uma realidade de vida e não de morte. Significa que se você perdeu um ente querido durante a sua vida e ele era um cristão, saiba que a realidade do reino é a realidade de vida e não de morte. Infelizmente, alguns, como eu, pedem familiares que não são crentes. Por isso que uma realidade de um texto como esse faz a gente relembrar da nossa responsabilidade de pregar o evangelho, inclusive para os nossos familiares. Porque talvez um dia perderemos alguém e olharemos e falaremos: a realidade para ele não é uma realidade de vida, mas é uma realidade de morte. Agora, isso fala sobre a nossa morte também. Um dia nós estaremos um dia estaremos tal como esta menina, deitado, morto ali. Talvez não aconteça com você o que aconteceu com ela, exatamente de voltar para esta vida, mas saiba, para o cristão a morte nunca é um fim, porque Deus é um Deus de vivos. Lembre-se, um dia vai haver a ressurreição, onde você enxerga morte, onde há desespero ou medo pela morte, Deus olha a vida. Jesus é aquele que consegue olhar o que ninguém mais está olhando. Vida onde há choro e lamento por causa de uma morte. Segunda lição que nós tiramos desse texto é que lembra lá desde a parábola do semeador, no capítulo 4, as outras parábolas da candeia, da semente, do grão de mostarda que o Mateus pregou, todos esses ensinos sobre o reino de Deus nos mostram que o reino de fato vai progredir. O reino progride. Como uma semente de mostarda, um grão ali que é tão pequenininho, insignificante, mas que depois vira uma árvore tão grande, que o reino vai crescer. E, logicamente, naquela época, era Jesus e os 12, e mais alguns lá que seguiam, totalizando uns 70 mais ou menos. Imagina esse pessoal olhando, diante deles tem um monte de judeus, um monte de romanos, um monte de gregos, todo aquele povo ali, e nós somos lá, 71. Como assim? Como que isso que é aparentemente tão pequeno vai crescer? E Jesus vai respondendo nesses trechos dizendo: eu tenho poder sobre a tempestade. Ele acalma a tempestade. Eu tenho poder sobre os demônios. Lembra? Expulsa essa legião de demônios. Eu tenho poder sobre doenças. E eu tenho poder sobre o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios capítulo 15 fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. O que é a morte para Jesus Cristo? Aliás, o texto diz lá, Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cadê? Mostre-me o seu instrumento. Cadê? Diante de Cristo? Onde está? É isso que garante o sucesso do reino de Deus. Veja, o sucesso do reino de Deus não está em pregadores eloquentes, não está na minha pessoa, não está na sua pessoa, não está em você pensar assim: poxa, se aquele influenciador, aquele coach se convertesse imagina quantas pessoas ele alcançaria, porque essa pessoa tem milhões de seguidores. O sucesso do reino não está nessas coisas. O sucesso do reino está em Jesus Cristo. Porque é Ele, e somente Ele, que tem o poder sobre a natureza, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre doenças e que tem poder sobre a morte. É somente Ele que garante: o reino vai progredir. O reino é vitorioso. Pode parecer insignificante, um grãozinho de mostarda. Mas espere essa árvore frutificar. Espera ela crescer. E vai ser uma árvore que enche toda a terra. É deste reino que nós fazemos parte, irmãos. Amém? Amém? Amém. Deixa eu tirar uma última lição aqui para nós desse trecho, e com isso eu quero terminar. Eu disse para vocês semana passada que a mulher curada daquele fluxo de sangue,
ouve algo de Jesus que Jairo não ouve. E que nem a menina não ouve. E eu disse também, e Marcos, a questão não é se Jairo foi salvo. O texto nunca mais fala de Jairo. E talvez sim, talvez não. Mas Marcos não tem a preocupação de mostrar isso. E nem a menina. A gente não sabe o que aconteceu com ela depois dos 12 anos. A gente não sabe, não tem informações. E Marcos não tem o propósito de ficar tirando a nossa curiosidade. O que aconteceu com Jairo? O que aconteceu com a menina? Ela tinha mãe, não tinha? E ela se converteu depois? Ou ela virou uma cristã? Jairo virou um cristão? Não tem, a preocupação não é essa. Lembra, a preocupação é fazer comparações e contrastes. Esta é a preocupação de Marcos. E dentro destes contrastes, Marcos mostra duas curas. Duas curas. Mas a mulher recebe uma cura, ou pelo menos assim, um adendo à sua cura, que na verdade não é o adendo, é o principal. Porque se não recebemos esse principal, qualquer cura que a gente possa ter, qualquer bênção de Deus sem este principal, não significa nada. Jairo não ouve, a sua fé te salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. A menina não ouve, a sua fé te salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Mas a mulher ouve. E aí o que deixa essa grande pergunta no ar para nós. O que você espera de Jesus Cristo? O que você tanto deseja de Jesus Cristo? Solução de algum problema momentâneo? Ele pode solucionar. Pode. Qualquer coisa. Pode. Sair de crise financeira, uma doença. Pode. Ele não há impossíveis, a gente está vendo isso. Pode fazer essas coisas. Mas esse é o real problema? Esse é o principal problema? Esse é o problema mais urgente? Ou há algo que a gente ouve de Cristo que supera todas essas coisas? A gente pode continuar com problemas, dificuldades, doenças, morte, mas ouvir isso de Jesus, filha, a sua fé salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Compensa qualquer perda que nós possamos ter neste mundo. O que eu desejo mesmo para todos nós é que saiamos daqui convictos de que um dia já ouvimos isso de Jesus Cristo. Somos salvos. Ou se você ainda não é, está assistindo essa mensagem depois, ou está aqui presente, que possa terminar esta mensagem refletindo: por que eu leio a Bíblia? Por que eu aparentemente desejo Jesus? O que eu quero de Jesus? Espero que você queira, de fato, aquilo que só Ele pode fazer por nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Amém.